Meus amigos, um bom dia, sejam bem-vindos a mais uma obra do nosso canal. Hoje a gente vai fazer um ambiente de lazer aqui, uma área basicamente simples, um telhado duas águas, porém com um diferencial onde na divisa a gente tem uma diferença de esquadro. Algo que a gente vai trabalhar aqui durante a obra, com certeza vai trazer alguma dica interessante para vocês. Então se vocês gostam do nosso trabalho, gostam do nosso conteúdo, não deixe de acompanhar mais esse vídeo até o final. Para a gente é sempre um prazer trazer um conteúdo novo para vocês. Outra coisa que vale muito a pena ressaltar aqui é a gente chegar num ambiente de obra como a gente chegou aqui agora pela manhã e encontrar uma obra limpa, uma obra organizada. Isso nos dá até prazer em fazer o serviço, em executar sempre o melhor trabalho possível para o nosso cliente. Então, parabéns primeiramente aos construtores dessa obra, que está um ambiente muito agradável aqui. Vem comigo para mais um dia de trabalho, pessoal. Pessoal, a gente está dando sequência aqui, só para vocês entenderem um pouco do processo que foi feito. A gente colocou aquele primeiro frechal lá, alinhei ele e ele vai ser o parâmetro para mim poder achar as outras peças. Então, todas as medidas que a gente está distribuindo aqui, elas estão partindo desse lado aqui, que é onde eu tenho esquadro. E aí a gente divide essa medida e joga para lá, na onde é fora do esquadro. Então eu centralizei o outro frechal. E agora eu já cortei e centralizei essa cumieira aqui. Para a gente fazer a divisão do caibro, eu levei em consideração aquele canto ali. Porque afinal de contas a gente vai passar o beiral ali. Então eu tenho que ter um caibro paralelo com a parede para poder dar o arremate depois com a testeira. Então eu dividi o caibro de forma que dê um caibro paralelo ali. E aí eu segui nessa sequência de divisão. Inclusive está dando 45 centímetros de eixo. Então a gente veio com a divisão da peça e deu um caibro aqui, ó. Porém o tamanho final dessa cumieira, considerando ali na onde ela começa no fora do esquadro, deu aqui, ó. Então eu vou ter dois caibros praticamente paralelos aqui no telhado, porque ele vai abrir. Então a hora que chegar aqui na frente, aqui onde vai a tabeira, ele praticamente quase que equivale a mesma distância. Então tem que fazer dessa forma, eu não posso chegar com o último caibro paralelo aqui, porque vai atrapalhar depois na divisão final. Então agora eu preciso achar essa distância aqui, ó, esse fora de esquadro aqui. E eu vou mostrar para vocês ali um método bem simples. A gente vai copiar o ângulo que tem nessa divisa aqui e transferir para a peça. Lembrando que eu peguei essa medida no local exato ali na parede. Então a gente pegou de reboco a reboco a face da peça dos dois lados e achei a medida.
desse lado maior. Depois do lado menor aqui a gente vai distribuir ele através da suta, através da medida que a gente vai copiar do ângulo ali. Então aqui, pessoal, aí, ó, na parte de baixo, a distância do meu caibro de um para outro já está bem maior do que lá em cima, conforme eu mostrei para vocês na cumieira. E aí quando ele chegar ali no final, que é a testeira de acabamento, ele praticamente vai dar os mesmos 45 de eixo. Então a finalidade dessa divisão nossa é que fique pelo menos próximo dos 45. Agora aqui para a gente copiar o ângulo, eu vou copiar através desse flechal que já está colocado. E é esse ângulo aqui que eu preciso transferir lá para a minha cumieira, para mim fazer o encaixe da peça que vai trabalhar paralelo com essa parede aqui para poder dar o acabamento no telhado. Então agora a gente vai transferir lá e vamos marcar a última peça na cumieira. Detalhe interessante aqui, ó, que pelo fato do ângulo, o encaixe aqui se torna maior, ó, tá vendo? Então aqui agora é só fazer o rebaixo, lembrando que geralmente eu deixo 1 centímetro de profundidade esse rebaixo. Vou cortar aqui a peça entrando 8 centímetros na parede, então esse pedaço aqui vai entrar na parede. E a gente vai dando sequência no trabalho. Se vocês estiverem gostando do vídeo, por favor, deixa o like para apoiar o nosso canal. Sempre um prazer trazer um conteúdo novo para vocês. Entra aqui sim. Nós colocamos a peça da cumieira no lugar ali,
E eu fiz questão de mostrar a gente colocando ela sem equipamento, sem o guincho, embora eu tenha essas ferramentas. Por qual razão que eu fiz dessa forma? Para mostrar que é possível a gente fazer o serviço sem tantas ferramentas. Lógico que um andaime metálico aqui ajuda muito. A peça é realmente pesada, ela é desajeitada de mexer. Tem que se tomar muito cuidado para ela não tombar, mas é possível a gente fazer dessa forma. E eu, por muitos e muitos anos, eu trabalhei sem ter o guincho para poder levantar as peças. E a gente fazia o serviço da mesma forma. Então é conforme eu sempre digo, a gente tem sim que agregar a ferramenta ao nosso trabalho, mas a gente não pode limitar o nosso trabalho às ferramentas. As ferramentas elas vêm conforme o andamento do serviço, conforme o andamento do tempo. Ninguém consegue comprar um plantel de ferramenta para depois começar a executar trabalhos. Então, sempre que possível, adquira ferramentas, porém não se prenda exclusivamente às ferramentas para executar o trabalho. Tá ok? A gente colocou a peça da lateral do muro ali no lugar para marcar. Como é uma peça leve, como está fácil de colocar ali, eu não quis arriscar fazer o encaixe no chão para depois subir ele no lugar, por ser um encaixe num ângulo meio complicado ali. E aí eu cheguei nessa marcação aqui, ó. Então a gente marcou as duas laterais da peça e eu fiz um primeiro risco aqui, ó, usando o esquadro como apoio, como o assento da peça. Porém, eu estou deixando aqui nos meus caibros 6 centímetros, por isso que eu fiz esse segundo risco aqui, ó, que representa a altura que eu vou deixar todos os meus caibros. Então, daqui aqui, ó, 6 centímetros. Então, esse risco aqui, ó, é só para mim ter o parâmetro para marcar. Agora, para mim marcar o outro lado, eu tenho que transferir essa altura para o lado de lá, ó. E como tem a diferença do esquadro aqui, ó, essa altura tem que vir aqui, ó. Então eu coloco 6 centímetros novamente aqui, ó. É uma pequena diferença, tá vendo? Teria que, se fosse a peça no esquadro normal, eu colocaria dos dois lados 6 centímetros. Como ela tem esse pequeno ângulo aqui, ó, que é o grau da parede lá, ó, a gente tem que marcar ela seguindo aqui, que senão ela vai pegar de um lado no encaixe e do outro lado vai ficar uma folga. É um detalhe simples aqui. Assim como ali na cumieira, na hora da gente marcar, eu tenho que deixar essa altura aqui acima, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ali na cumieira, ó, são 4,5 centímetros. Então, vocês observaram que eu coloquei um prego para poder apoiar ela na altura certa.
Tampinha boa. Sexta-feira, fim de tarde aqui, terceiro dia de trabalho. Graças a Deus a gente está entregando a obra. O cliente vai vir amanhã para colocar as telhas. Então a gente fez o possível para terminar hoje, para poder amanhã cedo ele cobrir esse telhado e ficar o menos tempo possível no sol. Um detalhe importante aqui, vocês viram que tem um reboco ali, tem um ressalto do reboco e a gente encostou o primeiro caibo ali. Esse telhado, a princípio, ele seria 4 águas. Então o flechal ia contornar em nível ali. E aí o cliente viu uma outra obra que a gente realizou, nesse mesmo sentido aqui de 2 águas, gostou do trabalho e por essa razão opinou em fazer desse sentido. Depois ele vai fazer um acabamento ali, com certeza vai dar um detalhe final na obra aqui. Então
Então a gente tem essa diferença de esquadro, dificultou um pouco o trabalho, mas graças a Deus a gente conseguiu concluir com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Para mim é sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe sempre o lar de cada um e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tá pronto, pode vir cobrir. Falta só a limpeza.